Muito bem, vamos debater então essa sucessão do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ô Zé, eu queria começar com você que é um homem bem informado. Me diz uma coisa, tá mais pro Aguinaldo Ribeiro ou pro Baleia Rossi essa escolha do Rodrigo Maia, hein? Está mais para o Baleia Rossi. Eu sempre disse isso, desde antes, porque o Baleia Rossi, nessa disputa aí, é o que tem menos resistência e menos inimigos na Câmara dos Deputados. Esse é o jogo, porque força mesmo ele não tem, o MDB não tem esta força para impor um candidato. Mas o Baleia Rossi conta com um apoio muito importante da velha guarda dos partidos políticos, a velha guarda do MDB, Michel Temer, José Sarney e outros do antigo comando do MDB, e o Aguinaldo Ribeiro tem lá as suas dificuldades, inclusive na esquerda. Essa figura do Rodrigo Maia é uma novidade e aparece como uma flor do deserto. O que é flor do deserto? É porque não há líderes no mercado, há um apagão de líderes no Congresso Nacional. Eu até tenho uma tese para explicar isso, porque até então o líder aparecia quando se tinha dinheiro. É o caso do Eduardo Cunha, uma liderança total na Câmara dos Deputados, forte demais, e depois todo mundo descobriu, veio a público porque tinha liderança. Elegeu a própria bancada, torrava dinheiro, era considerado como máquina de arrecadação. E agora vem o Rodrigo Maia, depois de 3 mandatos, querendo disputar o 4º, foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. 4º mandato de presidente da Câmara dos Deputados, para se ter uma ideia, um Rodrigo Maia que não é lá líder nenhum. E faz uma inversão. Isso tem até nome, né? Você sabe que política é cheio de frases e títulos, né? O nome disso é casamento de cachorro com cobra, ou seja, une a esquerda com o DEM, né, que nunca se deram bem, com o PMDB, que patrocinou o impeachment da ex-presidente Dilma e que o PT considerava golpista e tal, está ali, juntando tudo. E o mais interessante é que une o grupo sem um candidato. Eu nunca vi uma história dessa. Quer dizer, você reúne eleitores e depois sai procurando um candidato. Quer dizer, uma inversão total. Aquela história dos personagens buscando um enredo. Isso é novo na Câmara dos Deputados e não se explica a não ser por este apagão de líderes por aqui. Então, esta é a tendência, esta é a ideia. Matematicamente está dando certo, porque tem número, né? Mas na hora do bate-chapa, na votação secreta, é que se complica, viu? O Arthur Lira está forte, está com apoio forte na Câmara. Narlock, acho que o Zé resumiu bem, né? A cobra casando com o cachorro. Pois é, Paulo, é engraçado como o mundo dá voltas, né? O DEM, até pouco tempo atrás, o DEM era o máximo à direita que existia no Brasil, né? E agora a gente está vendo aí a esquerda apoiando o Rodrigo Maia, o Luciano Huck aí negociando, muito próximo do Rodrigo Maia, talvez até saia candidato, né, a presidente pelo DEM. Talvez isso seja um efeito positivo da entrada do Bolsonaro na política mais relevante, né? O leque de opiniões, de opções à direita, ele aumentou. E o Bolsonaro acabou empurrando para a esquerda o PSDB e mesmo o DEM, né? O DEM hoje é um partido de centro. O Rodrigo Maia é um político que parece muito de centro, diferente de anos atrás. Eu fico pensando assim na trajetória do Rodrigo Maia nesses últimos 2 anos aí de presidência. Desculpa te interromper, o seu microfone está com algum probleminha, eu vou pedir para o nosso Peterson dar uma arrumada nele, uma ajustada. Enquanto isso, deixa eu perguntar uma coisa para o Joel aqui. Joel, você que é, enfim, para muitos um verdadeiro comunista, eu vou fazer essa pergunta para você. Meu querido amigo comunista. Comunista que não é, que eu te conheço. Mas como é que o PSOL vai se comportar nessa história, hein, Joel? Porque o PSOL, ele é muito importante nessa história toda, né? Porque eu vi até uma declaração do Freixo querendo que o PSOL apoie o Rodrigo Maia e não lance candidato próprio, né? O que você acha? Como é que você interpreta aí essa posição do PSOL? Pois é, como é uma corrida acirrada pela presidência da Câmara, partidos pequenos passam a ter um valor maior, né? Então a bancada do Novo, a bancada do PSOL, eles que em geral não decidem muita coisa, mas agora talvez alguns votos que eles possam levar para um lado pode ter um efeito real de decidir quem vai ser o próximo presidente da Câmara. A natureza do PSOL, o que ele vinha fazendo antes, o que ele se especializou, é ser aquele partido que gosta de posar sempre de independente, sabe? Se nega a fazer política.
se nega a dizer, não, eu vou apoiar alguém que obviamente não é exatamente o que eu sou e o que eu gostaria, mas é melhor do que as alternativas. Não, ele sempre é um partido que gosta de bater o pé e marcar posição simbolicamente. O Partido Novo é um pouco isso também. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Eu estou achando agora, o Freixo, ele representa uma linha bem mais moderada dentro do PSOL, uma linha que quer fazer política, quer dialogar com todos os outros partidos, com deputados de todas as legendas. O Freixo já tem feito isso, por exemplo, para discutir segurança pública. Então, ele, sem dúvida, é uma voz que iria na direção de, não, vamos compor. Qual é a disputa real em jogo? O que tem chance aqui? Tem o bloco do PP, velho centrão Bolsonaro, e tem Rodrigo Maia tentando aglutinar outros partidos aí num bloco de oposição. Qual desses a gente julga melhor? É o do Rodrigo Maia, então vamos ficar com o Rodrigo Maia. Eu acho que, espero, na verdade, ver que a voz do Freixo levando o partido a fazer um pouco mais de política e parar dessa coisa infantil de só querer sinalizar virtude para as redes sociais. Não, somos puros, não nos misturamos ao DEM, ao MDB. Bom, gente, quem não se mistura, se você não senta para conversar, se você não é capaz de se unir e compor nas horas de necessidade, então você vai ser para sempre irrelevante. Isso era uma crítica até que o PT fazia ao pessoal e tinha alguma razão de ser. Agora, eu acho muito engraçado como nessa disputa que a gente está vendo, está se refletindo uma realidade do Brasil e do Congresso. A oposição real no Brasil hoje em dia é entre o Jair Bolsonaro, à direita, e uma centro-direita. Rodrigo Maia, DEM, MDB, que está aglutinando aí uma série de outros partidos, mas a esquerda vem para essa frente, no máximo, pedindo uma coisinha ou outra. Então, analisaram essa mudança no Fundeb, que os deputados votaram, aí tiraram a ida de dinheiro para instituições privadas. Isso teria sido uma das coisas que os partidos de esquerda pediram para se alinharem com o candidato do Rodrigo Maia, ou seja, coisas pequenas, assim, uma ou outra pauta, mas que, na verdade, a gente tem uma disputa entre centro-direita e uma direita bolsonarista. E olha que curioso, hein? Para quem torce pelo governo Bolsonaro, para quem quer ver o governo Bolsonaro fazendo as mudanças que ele disse que queria fazer na economia, daí o candidato Baleia Rossi, que provavelmente vai ser o do Maia, seria o ideal, né? Ele é o autor da PEC, da reforma tributária, ele é alguém que traz a necessidade das reformas como uma das prioridades. Votar no candidato do Arthur Lira, né, ou seja, o outro aí do Centrão, vai ser alguém que vai estar politicamente mais alinhado ao bolsonarismo, que provavelmente vai acenar mais ao bolsonarismo em pautas de costumes, em pautas ambientais, mas que, do ponto de vista das reformas econômicas, não seria a melhor escolha para levar adiante a agenda do Paulo Guedes. E eu deixo aqui a reflexão também, esse Arthur Lira tem uma cara de ser o Eduardo Cunha do Bolsonaro, viu? Não é bom ficar nas mãos dele, não. Talvez um Rodrigo Maia independente seja mais leal do que um Arthur Lira melhor amigo. Narlock, agora sim, por favor. Vamos lá, se agora dá certo. Pois é, isso que o Joel falou é bem interessante, né? Porque nada garante que o Arthur Lira seja sempre fiel ao Bolsonaro, né? Isso não está garantido, ele pode negociar cargos, vender ali, criar uma dificuldade para vender facilidade, né? Para depois conquistar alguns cargos e tal. Isso é bem a cara do Arthur Lira. E o candidato do Rodrigo Maia vai ser reformista, né? Isso que é o mais importante, é ser alguém que apoia as reformas aí. É disso que depende não só o Brasil, mas o governo Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro quer aí deixar algum legado, alguma coisa assim para a história, ele conta muito com um presidente da Câmara que seja a favor das reformas do Paulo Guedes e tudo isso. Posso falar, dá tempo, Paulo, para falar sobre fica à vontade, Narlock. O Rodrigo Maia. Eu fico pensando um pouco sobre aí a trajetória do Rodrigo Maia esses 2 anos. Ele começou, acho que até o Joel fala isso, ele começou como um presente ao Bolsonaro. Né? Ele era alguém ali não alinhado, mas que topava, que apoiava várias reformas, né? Reforma da Previdência e tudo isso. Mas, ultimamente, ele tem sido um inimigo, né? Não só um inimigo que está prejudicando muito o Brasil. Então, tem aí privatização, tem a PEC emergencial, assim, é uma coisa urgente, né? Emergencial, como diz o nome, para o Brasil, para reduzir salários e carga horária dos funcionários públicos, para ter gatilho de gastos, de limite de gastos e aumento de despesa dos estados. E isso tudo está passando, os meses passam e o Rodrigo Maia faz que não é com ele e o Brasil vai ficando nesse banho-maria por muito mais tempo do que deveria. Muito bem, agora para fechar, Zé, você acha que o governo vai firme nessa disputa ou o governo vai se isentar disso? Não vai firme, não.
O presidente Jair Bolsonaro já dá todas as indicações que vai ficar fora dessas disputas, principalmente do Senado Federal. Ele indicou ali os 3 mosqueteiros, que são os 3 líderes do PMDB, do MDB, que disputam, e também disse ao Alcolumbre que apoia o seu candidato, mas também não apoia. Agora, na Câmara, ele faz de conta que mantém uma distância, mas não é exatamente uma intervenção. O lado do Rodrigo Maia diz que o governo está distribuindo recursos, emendas, nomeações e tal, mas não é bem assim. Apoia, sim, o Arthur Lira, mas não é vai fundo, né? Não está jogando o peso do Estado nessa eleição. Apoia o Arthur Lira, mas também não é esse vai fundo no sentido de apoiar integralmente. Perfeito. Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show desta terça-feira. Zé, deixa eu te agradecer mais uma vez aí pela sua participação. E amanhã, quarta-feira, tamo junto. Tá acabando, Zé, tá acabando. Pois é, isso aí. Estaremos aí nesses últimos dias de 2020. Valeu, Zé. Abração pra você, querido.